Vamos em frente com o nosso programa Com Tudo Posso nesta terça-feira. Lembrando que o WhatsApp está de plantão aqui, de prontidão, para receber o seu recadinho. 0 Operadora 11 99681 9742. Mas nunca se esqueça, queremos saber o seu nome, a cidade, o estado de onde você acompanha o nosso programa nesta tarde de terça-feira. E com o avanço da idade, a pele vai perdendo sua elasticidade natural, criando um excesso de pele na face. A força da gravidade também é um fator prejudicial à aparência e envelhecimento do rosto. O lifting da face, ou ritidoplastia, é um procedimento cirúrgico para melhorar sinais visíveis de envelhecimento no rosto. E para falar um pouquinho mais sobre isso, hoje nós recebemos o cirurgião plástico, o Dr. Daniel Rufato. Dr. Daniel, boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela presença. É um procedimento completamente estético, né, que a gente vai conversar hoje, né? Sim, com certeza. Na grande maioria é completamente estético para ajudar a dar uma melhorada no aspecto da face, né? Tá, ele tem um nome técnico, né? Ritidoplastia. Ritidoplastia ou facelifting, né? Tá. São os dois nomes que são mais utilizados para esse tipo de procedimento. E como que é feito? Então, a gente tem 3 tipos de cirurgia. Tá. A cirurgia que vai tratar a parte superior, que seria o lifting frontal, que hoje caiu um pouquinho em desuso com o advento da toxina botulínica. Então, sem cirurgia a gente consegue tratar. A cirurgia que vai tratar o terço médio, que seria da região da sobrancelha até a região do queixo. Ok. Seria o nome técnico mini lifting. E a parte do lifting cervical, que seria o tratamento da região do pescoço. Quando você trata a região do terço médio e do pescoço, aí é chamado ritidoplastia ou facelifting. Eu falei que justamente é o efeito da gravidade, né? Isso. A pele vai ficando flácida e vai caindo. Vai Existe essa tendência natural, Existe, né? junto com a musculatura, por causa da gravidade, ela vai cedendo. Então, a cirurgia ela busca tratar e recolocar as estruturas no lugar. Em tese, o que vocês fazem? Vocês tiram esse excesso de pele? Seria isso ou não? É feito um descolamento tanto da pele como da região muscular. Tá. Então, você suspende toda a região muscular, que se você tratar só a pele, você não vai ter um resultado satisfatório. E aí sim você tira esse excesso de pele. E quantos anos é possível rejuvenescer através dessa técnica? Isso vai muito da genética de cada um. Mas, com certeza, aí 10, 15 anos a gente consegue melhorar bem o aspecto da face. É uma cirurgia complicada? É uma cirurgia trabalhosa. Trabalhosa, tá. Do ponto de vista médico, do médico. Do ponto de vista médico, isso. Tá. Um profissional bem habilitado é uma cirurgia tranquila para se E realizar. para o paciente, como que é isso? Para o paciente, como ele vai estar muito inchado no pós-operatório, ele é um pós-operatório um pouquinho chato. Então, por isso que elas escolhem agora a região junho, julho, para fazer que não está tão calor. Então, o pós-operatório acaba sendo mais tranquilo. Na hora que o paciente chega no consultório, né, ele está sujeito a uma cirurgia como essa, ele pede uma cirurgia como essa, que tipo de análise que vocês fazem? Então, primeiro você tem que analisar se realmente o paciente tem a indicação e se ele vai ter um benefício com a cirurgia. Tá, me fala sobre indicação. O que é que vocês consideram para ter essa indicação? Seriam realmente as queixas do paciente e o exame físico, um excesso de pele, principalmente aqui na região da mandíbula, onde fica aquela pelezinha aqui embaixo, um excesso de pele também no pescoço. Então, quando tem indicação e bem feito, o resultado é muito bom. O pós-operatório é tranquilo? O pós-operatório é tranquilo, um repouso de mais ou menos uns 10 dias. A partir disso, a paciente já começa a voltar às suas atividades. Bom, vamos lá. Tenho certeza que esse assunto suscita aí dúvidas e questionamentos de muita gente, né? A idade indicada, doutor Daniel. Quando que a pessoa pode se preocupar, falar, olha, agora não tem mais jeito, preciso fazer? A grande maioria a partir dos 50 anos de idade. Como hoje a gente tem vários tratamentos dermatológicos, estéticos, então está aumentando um pouquinho essa idade, como você tem um laser, a própria toxina botulínica, alguns ácidos que pode ser usado. Então, normalmente, a partir dos 50, 55 anos. Quer dizer, existem hoje procedimentos que podem retardar essa técnica, é isso? A cirurgia propriamente dita. Existe possibilidade de ser necessária uma nova cirurgia depois de um certo tempo, doutor? Sim, com certeza. Depois de um tempo, se houver uma nova flacidez da pele, principalmente aqueles pacientes que não se cuidam, não cuidam da pele, ou ganha muito peso, perde peso, a pele vai ficar flácida de novo. Então, normalmente, você pode realizar novamente. O pessoal não tem medo de ficar muito diferente? Essa é a grande pergunta. Não é? Será que vou mudar muito? Será que vai puxar muito? Vai ficar muito estranho, isso, né? Com certeza. Mas se o médico tiver um bom senso e uma boa técnica,
vai ficar bem natural. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem algumas famosas e até famosos também, que os homens também se submetem a isso, que mudaram completamente a feição, a figura do próprio rosto, Claro. em função de procedimentos na face. Com certeza. Não só do facelift, de preenchimentos, de cirurgia de nariz, quando não feito com bom senso, com certeza você muda totalmente o aspecto da face. As rugas vão desaparecer? Então, a grande maioria, sim. Tá. Algumas rugas que são de efeito muscular, que são as rugas dinâmicas, aquela que você movimenta, essas a gente pode fazer desaparecer com a toxina botulínica. Essas rugas musculares, nesse caso, seria, por exemplo, esse famoso bigode chinês. Seria isso ou não? Não, seria aquela ruguinha que aparece aqui? nos pés de galinha, Pé de galinha? Tá. na região da testa, no meio da sobrancelha, isso sim. Que eu já tenho, tá, gente? Eu já tenho bastante aqui, inclusive, né? Mas o bigode chinês ele também tem que assumir com a Pode cirurgia, ser não vai tratado. assumir? Hoje em dia a gente está fazendo muito o tratamento do volume da face, que com o passar dos anos o paciente vai perdendo esse volume através de enxerto de gordura ou alguns produtos. Então você pode associar a cirurgia para dar um contorno mais natural. Eu perguntei justamente do bigode chinês, porque assim, ó, se de repente cai, né, essa pele acaba caindo, vai criando esse vínculo justamente aqui. A partir do momento que você estica, a tendência é que esse vínculo suma, não seria isso? Ele vai atenuar. E o preenchimento pode melhorar ainda mais essa região. Tá. O senhor falou que existem 3 tipos de procedimentos. Isso. Eu posso fazer de uma vez só? Pode fazer de uma vez só. Aí é claro que vai demandar um pós-operatório muito maior, o tempo da cirurgia também, a recuperação... Mais chatinha. Tem contraindicação, doutor? As contraindicações seriam mais por alguma doença pré-existente, alguma doença cardiológica que não permita a cirurgia, algum problema de coagulação. De resto, pode ser feito. E que tipo de anestesia é utilizada? Então, normalmente, anestesia geral. E se for uma cirurgia menor, pode ser anestesia local mais uma sedação. O que o senhor fala em cirurgia menor? Quando for feito, vamos supor, só a região do pescoço ou só a região do terço médio. Agora, quando você vai fazer uma cirurgia mais completa, aí a anestesia geral é mais segura. Durante o pós-operatório, alguma atividade fica comprometida? De repente, o ato de mastigar, não. O que o paciente precisa comer ou não? Uma alimentação normal, mais leve de início, seria mais evitar fazer um esforço, uma atividade física. De resto, o pós-operatório é bem tranquilo. Quanto tempo de internação nós teríamos nessa situação, doutor? Normalmente 24 horas. 24 horas. Você faz num dia, no outro dia você já está indo para casa. Agora, dúvida, né? As pessoas quando vão se submeter a um procedimento cirúrgico, têm medo. Claro. Tem um certo medo. Existem possibilidades de complicações nesse procedimento? Existe. Quando não realizado dentro de um hospital, com todos os aparelhos necessários, quando não realizado por um profissional que está apto, com certeza. Pode ter complicações como um sangramento, até lesões de nervo, que a gente está perto de estruturas muito importantes na região da face. Tá, mas geralmente essas complicações, elas já surgem no decorrer da cirurgia ou é no pós? Normalmente no pós-operatório. Tá. Aí demanda, na verdade, então, do próprio paciente, do comportamento dele, seria isso ou não? Essas complicações... Também. Tem relação com isso? Um sangramento, sim, seria um esforço do próprio paciente. Agora, se o profissional não for um profissional habilitado, ele pode causar lesões em estruturas que pode também deixar Quem mais tem procurado esse tipo de tratamento, doutor? É homem ou mulher? Na grande maioria, mulheres. Mas homem também procura, já está começando a procurar. Deformidades na boca, de alguma forma, podem surgir ou não com esse procedimento, se mal feito? É possível isso? Sim, se você tem uma lesão de nervo, sim, você pode causar uma paralisia facial que pode ter sequelas permanentes, né? Tá certo, gente. Olha só, hoje então o doutor Daniel explicando para a gente aqui, né, essas mudanças que a cirurgia plástica pode trazer para a gente, os benefícios em função do envelhecimento. Doutor, no caso das pálpebras, como fica essa cirurgia? Essa cirurgia é uma cirurgia que hoje é muito procurada até por pacientes mais novos, né? Para tirar aquele excesso de pele e também para tirar aquele ar de cansado, aquele excesso de bolsas que tem, principalmente na região inferior. Então, é uma cirurgia muito procurada. O que causa esse excesso de pele nas pálpebras, por exemplo? Tem uma explicação para isso? É mais a genética, não tem uma explicação natural, mas a genética, o paciente que vai, com o passar do tempo, vai tendo esse excesso. E principalmente na região inferior, onde tem aquela bolsa, fica aquele ar de cansado, a gente tem uma fraqueza da musculatura do olho, que ele vai fazendo com que a gordura vá para frente pela gravidade
e vai ficando aquele ouro mais abaulado. De um modo geral, quando a gente pensa na retidoplastia, quem utilizou Botox, qual que é o tempo que ela pode fazer o procedimento cirúrgico? Depois do uso do Botox, tem alguma complicação em relação a isso ou não? Não, em relação a isso não. O ideal seria esperar acabar o efeito do Botox para a gente poder ter o parâmetro ideal do excesso de pele e depois da cirurgia ela pode voltar a aplicar a toxina normalmente. O efeito do Botox acaba quando termina aquela elasticidade. Aliás, assim, quando a elasticidade volta, seria isso? Seria quando ela para, o músculo volta a funcionar. Porque a função da toxina é paralisar o músculo. Paralisar. Então, o músculo que faz que forme as rugas. Quando você movimenta, ele vai formar. Então, quando ele volta a funcionar, aí volta a aparecer as rugas. Nós sabemos que existem tipos de pele. Isso interfere também na cirurgia, no procedimento? Com certeza. Uma pele mais fina, a gente vai ter um resultado um pouquinho mais pobre, porque mesmo você retirando o excesso, ela é um pouco mais flácida. Agora, a pele mais grossa, a gente consegue modelar melhor, porque ela vai manter mais a força elástica da pele. Tem como mudar essa textura da pele, então, doutor? Fortalecer essa pele? Existe Tem alguns tratamentos que ajudam, mas é assim, a gente não pode pegar uma pele fina e transformar em grossa. Entendi. Mas a gente consegue melhorar. Que tipo de tratamento? Agora eu fiquei curioso para isso. Normalmente tem a radiofrequência, são tratamentos que estimulam o colágeno. Tem alguns produtos também que a gente pode utilizar, porque ele vai estimular para sintetizar e ajudar a engrossar um pouquinho a pele. Eu poderia casar os dois procedimentos, primeiro provocar esse engrossamento dessa pele, se eu tenho uma pele fina, e depois de um tempo me submeter à retidoplastia, por exemplo? Seria o ideal. Seria possível isso? Com certeza. Agora, qual que é o tempo de resposta que eu tenho desse engrossamento da pele? Então, normalmente um tratamento desse gira em torno aí de 3 a 4 meses, são várias sessões quinzenais. Aí ele vai estimulando, para depois a gente poder fazer a cirurgia para ter um resultado mais bonito. Bom, como eu falei no começo, é uma cirurgia completamente estética. Isso. Naturalmente, planos de saúde não vão cobrir. Com certeza. Aí é o bolso do paciente mesmo que vai falar mais alto, né? Aí, sinceramente, gente, é procurar um cirurgião da sua confiança, sem dúvida alguma, né? Procurar saber o histórico justamente desse cirurgião, desse médico que vai estar ali colocando a mão em você, né? Justamente oferecendo a você o melhor resultado. Isso é fundamental, né, doutor? Com certeza. Um médico, um cirurgião plástico, que seja um especialista, então ele vai estar habilitado para fazer essa cirurgia. E principalmente, uma indicação de alguém que já fez, de uma amiga, um parente, aí com certeza o resultado vai ser satisfatório. Depois de quanto tempo a pessoa pode voltar a tomar sol? Sol normalmente em torno aí de 2 a 3 meses, mas as atividades normais em torno de 15 dias já está voltando. Então, dessa forma, quer dizer que agora no outono e inverno, o número de cirurgias desse porte aumenta muito? É o período que tem mais volume, porque o pessoal, principalmente, o pessoal faz agora, para no final do ano estar bem, estar bonito, para poder fazer as suas viagens. Então, a Operação Verão começa agora? Seria mais ou menos dessa forma, Com certeza. Então, tá certo. Doutor, então, só recapitulando, contra, o que a gente tem aí? Alguma doença prévia, principalmente cardiológica, hematológica, que não permita que seja realizada. A indicação mesmo só a partir dos 50 anos, pelo menos seria o ideal. A grande maioria. As mulheres são as campeãs ainda, né? Estão na frente, embora os homens, né, já perderam o medo do bisturi, né? Isso, tá aumentando gradativamente o número. Você chega a fazer análise de fotos do passado do paciente ou não? Isso não existe? Não, a gente sempre pede para trazer algumas fotos para dar uma olhada, para você ter alguns parâmetros do que fazer, para tentar recolocar as estruturas no lugar, então isso é importante. Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, né? Os contatos do Dr. Daniel estão aparecendo para vocês no vídeo, mas se alguma dúvida ficou, tem o nosso WhatsApp, 0 operadora 11 99681 9742. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado. Uma ótima tarde para o senhor. Vou fazer intervalo, gente, e no próximo bloco tem dicas de empreendedorismo, justamente para a gente poder driblar a crise. Nós vamos receber aqui o Leandro e o Leonardo de Campos, são empreendedores, eles vão contar um pouquinho da história deles, da trajetória deles. Eu tenho certeza que é exemplo que vai motivar muita gente que está aí na poltrona, acompanhando o nosso programa. Tudo Posso já volta.